Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana Fontes, do canal Lu Fontes, Marketing de Relacionamento. Vim aqui hoje falar para vocês sobre 34 gatilhos mentais para você poder usar no seu Instagram ou na sua estratégia digital. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes para ele não ficar muito grande, tá bom? Mas antes eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe, comente o que você achou, que eu vou responder a todos os comentários um por um, e fique à vontade para compartilhar esse vídeo nas suas mídias sociais, nos seus grupos de WhatsApp e também no Facebook. Pode compartilhar à vontade, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje em dia, vender para o Brasil todo se tornou uma grande realidade, por que não dizer também uma necessidade, né? Uma vez que você tem um negócio, por que não atingir milhares aí de pessoas? Para isso você precisa de marketing digital, estratégias digitais, um plano de negócio digital e você precisa entender de gatilhos mentais. Atualmente se fala sobre os famosos gatilhos mentais e parece até que a gente acabou de descobrir isso, né? Mas na verdade isso sempre existiu. Isso sempre existiu e sempre foi usado por grandes marqueteiros. Então, você frequentemente em anúncios de carro, anúncios de tudo que você puder imaginar, sempre tem lá os gatilhos mentais, eles são usados com grande frequência. Agora, aqui no Brasil a gente está utilizando muito mais essa técnica, que é uma técnica de persuasão, e ela está ganhando muito força, principalmente em virtude do Instagram, porque as próprias pessoas podem fazer aí o seu marketing, a marketing dos seus produtos e dos seus serviços, e conseguir fazer várias vendas diariamente, tá bom? Vou explicar para vocês direitinho. Então eu vou compartilhar nesse artigo para vocês, nada mais, nada menos aí do que 34 gatilhos mentais, e vou dividir em dois vídeos, tá bom? Para não ficar tão grande, vou deixar o link aqui em algum lugar aqui para você conseguir pegar a segunda parte também e conseguir entender. Então, papel e caneta na mão para você anotar os gatilhos mentais, para que você consiga começar a colocar em prática isso. Mas vamos lá primeiro entender o que são gatilhos mentais, tá? O que vem a ser esses famosos gatilhos mentais? Você já se pegou, por exemplo, realizando uma compra na internet e através do processo decisivo, você verificar, por exemplo, os vídeos no YouTube sobre aquele determinado produto? Já começou a olhar, deu uma olhadinha, já parou para pensar? Pois é, eu faço muito isso. E essa prática ela se tornou meio que automática para mim, no meu caso, quando eu vou realizar uma determinada compra, tá? Nesse ponto, nós estamos aí influenciados por um poderoso gatilho mental que a gente vai explicar um pouco aqui nesse vídeo, vamos explicar muito, na verdade, nesse vídeo, que você vai entender direitinho, tá? Então, os gatilhos mentais, eles são decisões que a gente toma todos os dias, que a gente toma muitas vezes no automático para evitar o desconforto aí diante de tantas decisões que a gente tem que tomar no dia a dia, tá? Então a gente acaba usando desses gatilhos mentais. Então veja que a maior parte das decisões tomadas aí por você, ela passa primeiro pelo seu inconsciente, para só depois então entrar no seu consciente, tá? Porém, existe um número aí muito alto de decisões que o nosso cérebro toma e executa todos os dias. E ele executa já sem pensar, ele já executa sem consultar o nosso consciente. Como, por exemplo, o ato de piscar os olhos, né? Piscar os olhos, né? Então você já faz automático. Não precisa mais, a gente não precisa consultar o nosso consciente toda a vida que a gente for piscar os olhos, por exemplo. Isso já é um ato mecânico, né? É um ato totalmente aí automatizado pelo nosso inconsciente. Muitas vezes a gente dirige também, sai do trabalho e vem para casa e a gente chega nem lembra como é que foi que chegou, né? Veio dirigindo, inclusive. Isso significa que o seu subconsciente aí usou o gatilho mental e foi te guiando pelo caminho. Você não precisou gastar tanta energia aí do seu cérebro e as coisas deram certo da mesma maneira. Então, porém, outras decisões vão sugar um pouco mais do nosso poder de decisão e assim vão exigir mais esforço mental. Por exemplo, como comprar um carro. Você precisa pesquisar, você precisa ver qual é o melhor, você precisa ver o que é mais econômico ou mais bonito, enfim. Então imagine o seu cérebro trabalhando exaustivamente para tomar decisões complexas diariamente, né? Isso com certeza traria um cansaço mental ao final do dia aí gigantesco e você estaria totalmente esgotada, totalmente esgotado mentalmente. Então é aí que entra a importância dos gatilhos mentais, tá bom? Porque eles vão ser facilitadores
na hora de você realizar uma decisão complexa, uma decisão mais complexa, tá? Entendido esse conceito por trás aí dessa técnica de persuasão, vou apresentar para vocês então nessa sequência, nessa primeira sequência aí, 19 gatilhos mentais poderosos, super poderosos para você alavancar as suas vendas e se tornar um rei aí na arte de fazer vendas diariamente. Lembrando que não adianta você executar uma vez um gatilho mental, você precisa treinar bastante ali dentro da sua estratégia para poder dar certo, tá? Então, o gatilho mental da curiosidade, por exemplo. O gatilho número 2 é o gatilho de prova social. O gatilho número 3 é o gatilho de autoridade. Nós vamos falar um por um. Gatilho número 4 é o gatilho de pertencimento. Você pertence a uma tribo, a uma comunidade. O gatilho número 5 é um gatilho de cientificidade, tipo de autoridade. O gatilho 6 é o gatilho de aceitação social. O gatilho número 7 é o gatilho de se sentir seguro, é o gatilho de segurança. O gatilho número 8 é o gatilho de reciprocidade. É um gatilho super poderoso. O gatilho número 9 é o gatilho da ganância. Por incrível que pareça, o gatilho da ganância ainda funciona. Gatilho número 10 é um gatilho de exclusividade. O 11 é o gatilho de especificidade. O gatilho número 12 vai ser o apelo à preguiça. Você vai entender como fazer. O gatilho mental número 13 é o gatilho mental de notícia, né? Grande notícia, extra, extra, extra. O gatilho mental 14 é o inimigo em comum, aquele que todo mundo tem em comum. O gatilho mental 15 é o gatilho mental de culpa. O 16 nós vamos falar sobre o gatilho mental de segredo, contar um segredo. O 17 é o apelo ao medo. O gatilho mental, eu detesto esse gatilho mental de apelo ao medo. O 18 é o motivo, é o porquê. O gatilho mental 19, novidade. Você nunca viu isso antes, é totalmente novidade. É um gatilho, um grande gatilho mental. Então, vamos lá, eu acredito que já deu tempo de você pegar caneta e papel. Então, vamos lá. O gatilho mental de curiosidade. Se você achou isso bom, não imagina o que eu preparei para você nesse vídeo. Assiste ele até o final. O gatilho da curiosidade ele é muito poderoso e tem ajudado muitas pessoas a gerar cliques e, consequentemente, conversões aí em seus negócios, tá? A sua força, ela está totalmente ligada aos princípios de que nós, seres humanos, somos buscadores do conhecimento, ou seja, o simples ato de buscar informação para poder suprir uma lacuna aberta ativa partes daí do nosso cérebro, tá bom? Relacionadas ao que? Ao prazer de encontrar aquela informação, tá? Então é bastante interessante. Esse gatilho se torna ainda mais poderoso quando a gente alia ele mesmo a uma polêmica, por exemplo, ou a algo controverso, ou a uma polêmica ou a algo controverso. Então, veja alguns exemplos aí de utilização desse gatilho mental aí, de curiosidade. Você comete esse erro básico em seu negócio? Essa é uma pergunta. Desculpe, não aguento mais isso. Existem várias maneiras de resolver isso. Eu vou te contar a segunda mais importante. Veja a explicação do professor tal. Como colocar em prática? Esse gatilho, ele é muito poderoso para gerar o que? Tráfego para o seu blog e principalmente gerar aí aberturas e cliques na sua lista de e-mail de marketing, tá? De e-mail marketing. Então, para você ativar esse gatilho, você deve deixar sempre um suspense no ar. Utilizar títulos chamativos e que deixem o seu leitor aí extremamente curioso, tá? Você vai querer ver até o final esse vídeo, porque você não vai poder perder esses 19 gatilhos mentais. Então, nesse vídeo a gente está falando aí sobre esses títulos persuasivos, e eu vou depois disponibilizar aí esse material para vocês também por escrito, para que vocês possam baixar lá no meu blog, tá bom? Então isso vai te ajudar muito a aumentar as taxas de clique aí dos seus artigos, dos seus e-mails, do seu blog, de tudo que você postar, inclusive no Instagram, tá bom? Super importante aí pro Instagram. Então, vamos ver alguns exemplos aí. A verdade sobre ganhar dinheiro online que nunca te contaram. Tem um gatilho mental aí também, tá? Vamos falar agora o gatilho mental número 2, que é o de prova social.
Muita gente tem me perguntado sobre ele. Então, por exemplo, lembra-se assim, do exemplo que eu citei sobre a ida ao YouTube toda a vida quando eu vou realizar uma compra, quando eu vou realizar uma determinada compra, sempre vou lá pesquisar para ver o que as pessoas estão falando. Pois é, eu sou influenciado aí pelo gatilho da prova social. O que seria isso? Saber basicamente o que as pessoas estão falando, a necessidade de pertencer a grupos sociais, né, que dê certo, que de certo modo aí tenham afinidades aí com a nossa personalidade, né? Então você acaba dessa forma, eu estou sendo influenciado aí pela opinião de terceiros, né? Pela opinião aí de influenciadores, micro-influenciadores ou de pessoas aí que estão dando a sua própria opinião ali dentro do YouTube. Então vou dar mais um exemplo para vocês. Você decide aí uma pizzaria. Porém você está em dúvida se você deve escolher a pizza A ou a pizza B. Então, quando você chega no local para visualizar para a pizzaria A com muito mais pessoas do que na B, logo você presume o quê? Que a pizzaria A possui maior qualidade e, portanto, você faz a sua escolha baseado o quê? Na prova social, tá? Encontrada aí na quantificação de pessoas, tá? Que aquele determinado ambiente está trazendo. Então, essa é uma grande prova social. A gente pode concluir que, independentemente também do medo, hesitação, etc., a gente tende aí a realizar escolhas baseadas também na confiança gerada por determinados grupos que estão aí engajados naquela mesma decisão, tá bom? Então a prova social, ela traz muito disso, que é o nosso segundo ponto. Então veja alguns exemplos desse gatilho, né, desse gatilho mental, de prova social. Participe da nossa comunidade, fãs no Facebook, número de alunos, membros no fórum, tudo isso é um gatilho social de prova social. Mais de 500 pessoas impactadas pelo nosso curso, mais de 500 pessoas sair com a mentoria, sejam um dos mais de XXX alunos que também fizeram a mentoria aí com a Lu Fontes, por exemplo. Recebi muitos e-mails de pessoas que me contaram sobre o resultado que tiveram com os seus trabalhos depois da minha mentoria. Esse é um exemplo. Veja a explicação, por exemplo, de tal pessoa, como colocar em prática tal. Para utilizar esse gatilho no seu negócio, você precisa gerar depoimentos da sua própria audiência, que sejam em vídeo ou em texto, para que você possa republicar isso como prova social. Então você vai utilizar as redes sociais para colher o feedback aí dos seus seguidores. Se você possui um produto, é importante demais utilizar essa técnica para que você consiga gerar prova social e consiga fazer com que mais as vendas aumentem aí no sentido das pessoas poderem se apoiar na decisão da prova social. Gatilho mental número 3, autoridade. Então, faça como, por exemplo, Roberto Justus. Esse gatilho está intimamente ligado com o gatilho da prova social, tá? O gatilho da autoridade. Pois quanto mais prova social você tiver, mais autoridade você está construindo para o seu negócio. É uma ligada na outra. Então, construir autoridade não é uma coisa fácil, porém você precisa começar, né? Começa que as coisas vão acontecendo. Então, quando as pessoas começam a confiar em você e passam a ter você como autoridade, o processo de vendas ele vai ficar muito mais fácil, né? Então, você precisa se expor, você precisa expor o seu negócio para que ele consiga ter autoridade. Você pode, em suas cartas de vendas, por exemplo, realizar transferência de autoridade de outras empresas ou instituições ou pessoas que, por exemplo, estejam fazendo negócio com você. Então você pode citar alguns nomes importantes aí na sua copy, na sua carta, nos seus e-mails para os seus clientes, citando o depoimento dos clientes que tiveram bons resultados aí com você. Você está fazendo o quê? Transferindo a autoridade daquela empresa para a sua empresa, para você ou para o seu negócio. Então veja alguns exemplos desse gatilho. O método de investimento usado por Warren Buffett, né? Estou usando o gatilho mental de autoridade do Warren Buffett. A empresa certificada pela Cisco tal, né? IBM e BMW testaram a nossa qualidade,